Hoje a gente conta aqui com a grandíssima Graziele Gonçalves de Lima, psicóloga, psicanalista, doutora em filosofia pela Unicamp. E ela vai falar um pouco sobre o percurso dela, os estudos relacionados ao feminino, que já vem do mestrado, né, mas contar um pouco do doutorado também. E a ideia é a gente não ficar fechado em como o feminino, né? E aí o avatar da mulher é pensado dentro da psicanálise, dentro de uma corrente acadêmica, mas também poder dialogar com o público comum, né? O que a psicanálise tem a contribuir sobre o entendimento da mulher, e se a gente pensar em termos lacanianos também, de uma outra lógica, né? De uma lógica não toda, do incompleto, aí, por exemplo, né, eu pensei, enquanto eu estava jantando 4 horas da tarde antes de você vir, né, como a sua apresentação já tem um quê do tema, né, do não todo, né, como nem sempre Tem. o que está escrito na lei é o que de fato vai acontecer, né. Então a Gra estava planejada para vir até aqui, né, então aí com a lógica toda a gente tenta preencher cada buraquinho e, plan Calcula, e faz todo um planejamento e a gente é totalmente pego pela surpresa. E esquece de combinar com o carro, né? Com a Pois contingência. é. Então eu fiquei pensando nisso, né? E como a gente pode se haver com esse não todo, né? Então falamos com o Luca rápido, falamos, vamos pôr uma TV. O Luca foi buscar uma TV, colocamos o DSM para te suportar ali por trás, tá suportada pelo saber psiquiátrico. Olha E só. estamos partindo daí, né? É, mas pronto, é isso. Queria te apresentar então. Não sei se todo mundo ouviu. A Gra deixou a gente livre para cortar ela a hora que precisar. A gente tem um microfone aqui, mas alguém querendo falar, a gente divide, só para sair na gravação. E, e é isso, Gra. Te passo a palavra aí para você, enfim, se apresentar um pouco, contar do seu tema. E é um prazer ter você aqui. Dessa vez virtual, da próxima online, espero. Ah, certamente. Online não, né? Presencial. Que seja a terceira, então, presencial. Ai, mas eu queria agradecer muito o convite, Gui, Luca. Fico muito contente de poder discutir esse tema assim, de uma forma que a gente possa fazer circular também um pouco dessas questões. Infelizmente, não vou poder estar presencial com vocês. Gostaria muito. Espero que numa próxima eu possa estar aí junto. Mas, bom, a gente vai fazendo essas, né? Acho que esse artesanato também, acho que isso é uma possibilidade que a tecnologia nos oferece. E, bom, contando um pouquinho sobre o meu percurso, né? Eu estava ali mencionando que eu sou formada em psicologia na Federal de São Carlos, né? E os meus interesses em psicanálise começam já na graduação, ali no meu terceiro ano. Mas também, assim, é um processo, um percurso que vai buscando em outras fontes um pouco mais sobre essa psicanálise. É, é interessante um dado assim que lá em São Carlos o programa de filosofia tem uma proximidade com a psicanálise e com a psicologia, com o curso de psicologia de lá. Então, a partir daí, né, a partir dessa proximidade, os professores, as professoras da filosofia davam aula diretamente para a gente sobre história da filosofia da psicologia, filosofia da psicanálise. Já vai ali desde muito cedo, então, me chamando a atenção para alguns pressupostos da psicanálise, vamos dizer assim. Mas é no terceiro ano mesmo que eu faço um estágio que tem assim um divisor de águas na minha formação e passo a buscar a psicanálise em seminários, em espaços, e vou por esses, né, por essa razão, por esse motivo, buscar uma pós-graduação. E aí, uma pós-graduação na filosofia, no caso, né? Eu vou conhecendo um pouco mais sobre o discurso filosófico, as diferenças também entre filosofia, psicologia, o método
da filosofia, um método investigativo, né, dizendo assim. Mas eu queria muito pesquisar psicanálise de alguma forma, também ir aprendendo um pouco mais sobre essa teoria. E aí eu tô contando um pouco desse preâmbulo, porque acho que a partir daí também eu pego um gancho para contar para vocês o porquê de horror ao feminino, né? Porque acho que essa entrada a partir do horror. Eu sempre tive interesse, antes de fazer psicologia, eu tinha muito interesse em temas sobre gênero e sexualidade, feminismo. Então, ali na minha adolescência, eu era muito interessada em ler esse material mais feminista, assim. Então, eu tinha já essa perspectiva de pensar algumas questões sobre os papéis de gênero, os papéis socialmente fixados, assim, na sociedade, que diziam também um pouco sobre esse lugar social da mulher. Então, durante a minha graduação, eu queria estudar gênero, eu queria estudar quais são as dinâmicas entre, por exemplo, né, eu tinha alguns estágios, tinha um laboratório de violência nessa graduação que eu fiz, que pensava como escutar, na verdade, como intervir em dinâmicas onde havia alguma situação de violência, desde violência infantil, violência de gênero, mas não era a partir da psicanálise, então esse é um ponto. Mas eu queria, de alguma forma, tentar tensionar. Hoje, é claro, eu tô fazendo essa leitura, que era uma tentativa de tensionar. Na época, eu só queria mesmo estudar gênero e, sei lá, e psicologia. Mas é a partir dessa busca por entender também o que que era psicanálise, aquele momento assim de pensar o que que é um projeto, o que que é um projeto de pesquisa, como construir um projeto de pesquisa, que eu vou fazer numa busca bibliográfica, primeiro nos textos freudianos, e eu encontro assim um texto que me chamou muita atenção pelo título. Eu estava ali, né, folheando um livro, abro esse livro e tá ali, A Cabeça da Medusa. Aí eu falo, nossa, que curioso, né? A cabeça da medusa, o que que será isso? E eu tava assim no primeiro contato com o texto do Freud, com a forma de escrita do Freud, e me chama a atenção justamente pela figura mítica, né, da medusa. Eu vou pensando, vou lembrando, me recordando de coisas que eu via na escola, no videogame, em filme, né? Ia pensando sobre aquela história daquela monstruosidade que tinha o poder de petrificar, que não se podia olhar para ela, que ia ser imediatamente transformado em pedra. Então tinha algo que chamava atenção a respeito dessa figura. Tinha ali também a história desse herói, o Perseu, né? Pensando aqui a mitologia. Desse herói que ele vai se guiando através do reflexo do seu escudo para poder decapitar a Górgona. Então, naquele momento, me interessa o texto pelo título, por me remeter a essa figura, por me remeter também a mitologias, e eu fico bastante surpresa, assim, com o que o Freud escreve nesse texto. É um fragmento, e é um fragmento que nunca foi publicado. Então, era ali um esboço do Freud, a gente pode pensar assim, que era um texto fragmentário, que poderia ser parte de um estudo maior, mas, ao mesmo tempo, é um texto que se remete a um comentário que foi publicado, mas foi publicado pelo Ferenczi. Nas obras do Ferenczi, ele faz tem um pequeno parágrafo e ele faz uma interpretação de que a figura da Medusa aparece nos sonhos dos neuróticos. E que para ele, essa figura remete ao complexo de castração. Então, ele está fazendo ali uma análise técnica da presença dessa figura nos sonhos, né? Uma dimensão ali
mais onírica, mais do campo. Isso me chama a atenção também, acho que essa associação, assim, é tal coisa, né? O símbolo do horror é a cabeça da medusa, Tá, portanto, é o signo da castração. Beleza. Então, é claro, né? Esse primeiro momento ainda não tinha assim muita compreensão, né, do porquê esse movimento desses psicanalistas. Me chamou a atenção porque parecia já uma associação que me incomodava, né, que me incomodou, né? O que é esse horror ao feminino que aparece aqui a partir desse símbolo, dessa figura horrível? Então, o trabalho do mestrado, ele dá um passo atrás, na verdade, dá alguns passos atrás, porque o meu primeiro interesse era pensar o dispositivo que circunscreve o pensamento do Freud para desenvolver o que ele está chamando de sexualidade feminina. Mas eu dou um passo atrás e vou entender o que é uma interpretação psicanalítica e quais são os pressupostos teóricos que fazem Freud interpretar a medusa como símbolo da castração. Mas assim, acho que resumidamente, o que permite uma interpretação, como a que o Freud faz, bom, primeiro que talvez seja interessante circunscrever que o método interpretativo do Freud vai ser muito diferente do que o Lacan vai dizer que é uma interpretação. Então ele vai muito, talvez eu usar essa palavra pode ser um pouco problemático, mas o Freud ele vai mobilizar mais esse campo da fantasia, o campo do imaginário para fazer a interpretação e a partir daquele dispositivo técnico que inclui o inconsciente, que inclui o método de associação livre ele vai, então, perceber que o mecanismo do sonho, por exemplo, o trabalho do sonho, ele se mobiliza a partir de condensação, de deslocamento, e é por isso, então, que existe essa interpretação, né? A partir da associação, então, desses pacientes neuróticos. Essa figura da medusa, ela remete a um horror que, em última instância, é o horror da castração. Então, Gui tá percebendo? Porque é muito campo do imaginário mesmo, né? É muito diferente do que o Lacan vai não. conceber. Ô, Gra, deixa eu só eu explicar aqui minha risada. É que eu tô vendo a Isa com. Primeiro a Isa chegou. Eu não sei se eu tô prestando atenção. Oi, Deixa eu melhorar. Isa. Não, deixa eu melhorar isso aqui. Calma aí, Gra. Deixa eu fazer uma coisa pra todo mundo aparecer. E tem mais alguém com calor tirando a Isa? Não, é porque eu não tava esperando a subida. O que Da eu? capital pra cá. Esse é Ah. o problema, mas eu tô bem. Ixi, mas isso aqui. Será que aqui fica melhor? Vamos ver. Calma aí, Gra. Deixa só a gente. Eu ver se a gente se vê. Aí. Você que fica de fora, né? Não, mas. Você tá precisando Mas não disso? tem problema. Não, é importante você aparecer. É importante você aparecer. Calma. Mas. Ui. Aí a gente aparece metadinha cada um. Boa. E só pra avisar a Isa também, que a Isa chegou agora, tá liberado perguntas, tá? Então quem quiser perguntar, só dá um berrinho que a gente faz um sinal pra Gra. Tá bom? Boa. Foi mal, Gra, cortar aí. Mas Não, você. ficou da hora, sim. Agora eu Ficou, vejo vocês. ficou melhor pra ver, né? Boa, Gra. Você que percebeu, você falou que eu que percebi, mas você que percebeu que eu tava rindo aqui, mas querendo participar. Boa. Aham. Vou liberar você aqui então, Gra. Bom, mas aí esse foi o percurso do mestrado, né? É algo assim que é um pouco lateral do meu ponto de vista de interesse, assim, em termos de pesquisa, porque eu fui tentar compreender o que que é essa interpretação. Nisso, fui também entendendo que se trata de fantasias, então o Freud está dizendo dessas fantasias inconscientes.
no caso, né, essa figura mitológica aparecer no sonho e ser associada ser associada durante essa fala analítica com um certo temor, inclusive nesses textos, o Freud vai dizer que muitos homens, não só nesse texto, em outros textos também, que muitos homens têm um horror aos genitais femininos. Então ele faz essa marcação, né? Um horror ao feminino e, sobretudo, aos genitais femininos. Então, tem uma parte disso que é muito curiosa de pensar. Eu acho que a gente, em 2026, pegar esses textos, ler e ler da forma assim, como que tá ali colocado, é muito curioso para dizer o mínimo, é esquisito mesmo, né? Pensar essas associações. Mas do ponto de vista da fantasia, isso vai me ajudar depois, quando eu vou para o doutorado, a fazer uma transposição desse horror, fazer ali talvez uma crítica também. O que é esse campo da fantasia, né? Que fantasia é essa que vai construindo o feminino tão ligado a essas figuras terríveis, a figuras perigosas, por exemplo. E aí a gente pode talvez puxar vários exemplos, tanto do campo da literatura, quanto do cinema, quanto pensar também em algumas frases que a gente vai escutando ao longo da nossa vida, assim, desde a infância até algumas falas que perduram até hoje sobre o que é uma mulher, ou sobre como uma mulher deve ser, deve se comportar. É claro que a gente que está fazendo, né, um uso assim dessas figurações como exemplo, como ilustração, né? A Medusa é uma figura assim monstruosa, não é a única de mitologias, por exemplo, existem outras, existem ali também muitas associações a essa dicotomia monstro, belo, que também tá ali essa ambivalência tão ligada às mulheres, por exemplo, ao feminino, não só às mulheres, mas tudo aquilo que se aproxime de um feminino. Então, esse campo da fantasia, né, num primeiro momento, ele vai me ajudar a entender aquelas associações. E depois, quando eu vou para o doutorado, vai me ajudar a compor uma reflexão crítica, no sentido de que, bom, talvez pensar em horror ao feminino não seja assim tão distante da gente, né? Principalmente se a gente pensa situações, se a gente tem notícias dos feminicídios, por exemplo, de como esses feminicídios acontecem. Se a gente vai também pensando, talvez eu vou estar fazendo um salto aqui, mas um retorno de uma certa, de um discurso conservador a respeito desse feminino, e eu estou pensando no movimento Red Pill aqui para pensar que tem uma atualidade nessa questão. Então, tem ali o campo do inconsciente, que a gente pode pensar mais do ponto de vista clínico, mas também tem ali um certo dispositivo da psicanálise que eu me utilizo para fazer uma análise, do campo social, né? Então, tem ali essa tentativa minha no doutorado de pensar, bom, o que que justifica, ou quais seriam os efeitos, melhor dizendo, quais seriam os efeitos de associar o feminino a algo do campo do horror, né? Quais são as consequências para as mulheres, se a gente mantém esse tipo de associação, sem fazer um plano crítico. Aí eu vou fazendo uma construção conceitual sobre isso, né? Uma reflexão mais do campo da filosofia política, mas ao mesmo tempo eu vou pensando aqui, né, com vocês que é importante,
fazer também umas advertências a respeito disso, né? Eu tenho uma preocupação de que, né, ao fazer esse movimento de crítica, acabar reforçando algum desses estereótipos, que é uma linha tênue em não cair, em essencializar esse feminino e talvez, né, acabar congelando o horror como uma propriedade do feminino. Então, eu acho que é importante fazer essa consideração de que é um recurso reflexivo, conceitual, para fazer essa pesquisa também. Mas eu fiquei aqui pensando, né? Se no doutorado eu, né, já chego com essas ideias sobre a interpretação freudiana, como isso difere de uma abordagem lacaniana, por exemplo, para pensar essas posições feminino, masculino, homem, mulher, o quanto é importante também deslocar esse feminino de uma condição biológica, que não é disso que se trata. Ao mesmo tempo, vou pensando aqui que tem algo no campo do horror que pode ser compreendido como vinculado a uma experiência da diferença sexual. E uma experiência no sentido do estranho familiar, né? Uma experiência no sentido daquilo que talvez estivesse ali recalcado e retorna como essa impressão psíquica de horror. Então, eu tô mencionando a impressão psíquica mais de uma vez para marcar que tem algo aqui que é diferente do campo da nossa rotina, vamos dizer assim. É algo que está ali na inconsciência, algo que está, talvez apareça em uma situação artificial, como a experiência de uma análise, por exemplo, né? Essa impressão de horror. Então, no Ô, Gra, doutorado, Ô, Gra, oi. deixa eu te cortar um pouco. Dá só uma palavrinha pra gente sobre o estranho familiar, que eu acho importante você reforçar aí, para justamente ilustrar onde esse horror pode vir e, enfim, dar um pouco de Ah, contorno para isso. beleza. Bom, O Estranho Familiar é um ensaio do Freud, ali de 1919. É um ensaio muito curioso, interessante, porque o Freud já vai começando a partir da estética. Ele começa a partir da estética, mas também a partir da língua, né? Da palavra Unheilig, em alemão. E ele menciona que a psicanálise difere da estética, mas se interessa pelos efeitos, não exatamente pelos efeitos que a estética, enquanto campo do saber, vai dizer, mas dos efeitos de uma experiência estética, né? Quando a gente está diante de uma obra, quando a gente está diante de uma escultura, quais os efeitos subjetivos emergem ali? É isso que interessa a psicanálise. Embora Freud tenha muitos textos sobre arte também, e ele faz ali algumas tentativas de pensar o que que é o trabalho do escritor, o que que é o trabalho do artista, o que que é essa criatividade. Eu estou fazendo um resumo e estou um pouco receosa de acabar esbarrando aqui, mas é mais ou menos isso. Mas no Unheimlich, o Freud ele vai dizer que essa palavra ela tem uma ambivalência de sentido que está contida na própria palavra. Isso porque em alemão tem esse an, o N, e o Heimlich, que juntos dariam algo como estranho, inquietante, infamiliar, mas que e aí ele vai buscar em dicionários a história dos significados dessa palavra, e ele percebe que tem algo de
familiar no sentido de casa, de lar, de hospitaleiro, ao mesmo tempo que tem um estrangeiro contido na palavra. Então ele vai se debruçar sobre a impressão infamiliar, né, inquietante. E a partir daí ele vai fazer uma análise de em que quais momentos pode surgir essa impressão inquietante. E logo de saída ele diz que esse inquietante é da ordem do terror, do horror. Então é como se fosse uma propriedade. O horror é uma propriedade desse familiar. E ele conta alguns trechos literários e ele, né, faz aqui. Eu estou tentando recuperar rapidamente esse texto, mas ele faz umas associações de que, por exemplo, tem uma ambivalência em estados, como por exemplo, a morte, um cadáver. Tem uma ambivalência ali do que algo que viveu, mas não vive mais, né? A morte seria um dos objetos capazes de trazer à tona essa sensação inquietante. Aí ele menciona alguns contos também, o conto do Homem de Areia, em que tem ali não vou me recordar muito bem agora, mas tem algo de inquietante nesse Homem de Areia, porque tem também, acho que eu vou confundir, mas tem uma boneca, um autômato ali e que o Freud cogita que talvez essa proximidade em que algo que parece humano, mas é ao mesmo tempo uma máquina, né? Essa ambivalência, mais uma vez, essa ambivalência do vivo, não vivo, humano, não humano, traria a impressão inquietante. Mas aí ele faz um segundo apontamento que essas figuras são inquietantes na literatura. Tem algo que é inquietante na vivência. E aí, o que é inquietante na vivência? O que é inquietante na vivência, na vida, né? Algo acontece a você e é inquietante porque, na verdade, algo estava recalcado no seu inconsciente e a partir daquele objeto, né, que está te aparecendo ali, por exemplo, uma situação esquisita, uma situação estranha, ela é estranha porque tem algo, algum elemento ali recalcado que emerge a consciência, né? Que fura as defesas psíquicas e vem a consciência. Então, o inquietante seria mais ou menos isso. E nesse texto, o Freud vai mencionar mais uma vez que para muitos homens neuróticos, os genitais femininos são inquietantes, são infamiliares. Então, é um outro texto em que ele vai mais uma vez dizer desse horror ao feminino, né? Por isso, essa proximidade também. Então, tem algo da ordem dessa impressão que se liga ao inconsciente, que se aproxima dos afetos e que é um estranhamento, é uma coisa esquisita. E a gente pode pensar nos filmes de horror, né? O filme de horror ele é diferente do filme de terror, porque o horror tem algo mais explícito, mais corpóreo, por exemplo, as cenas muito. Não sei se vocês já viram filmes trash, mas o filme trash é muito interessante porque ao mesmo tempo tem aquela explosão de sangue, né? Tem aquela coisa esquisita, os membros explodem. Ao mesmo tempo é uma coisa muito mentirosa, né? Porque não é bem daquela forma que acontece. Então, o filme de horror também é um exemplo interessante para é, pensar o inquietante. Eu me lembrei agora do filme A Substância. Não sei se vocês já assistiram. É um filme que foi muito difícil de assistir. E é um filme que talvez ligue esse horror ao feminino em várias medidas, né? Porque tem ali, né, aquela mulher que faz todo aquele aparato, assim, muito terrível mesmo, né? Assim, nojento mesmo, né? O filme vai retratando essa nuance do corpo tão crua,
E era um corpo feminino, e o que vai acontecendo com esse corpo feminino. Então, é um filme de horror bem ilustrativo, assim, também. Acho que me lembrei dele enquanto eu tava aqui pensando em Inquietante. Sobre Inquietante, acho que é isso, você, né? Bom, mas eu acho que eu me perdi um pouco agora. Mas se vocês quiserem fazer alguma colocação, alguma pergunta, alguma questão. Não, Gra, foi uma É que eu também perdi o seu avanço, né? Mas é que você trouxe o inquietante e ia passar, e eu fiquei pensando. É que a gente toma como uma palavra, como uma expressão conhecida, né? Eu fiquei pensando tanto em quem está ouvindo pela primeira vez, quanto essa importância do inquietante, né? Trazer essa coisa do familiar, mas um familiar que não está mais disponível, né? Que retorna como um estrangeiro, né? Esse boneco. Eu gosto que o Freud usa aquele boneco Chuck, né? Você não sabe se está vivo, se é humano ou se está morto, né? Esse limiar, como Isso. ele incomoda. Mas para tentar dar essa figura, né? Esse contorno mais fenomênico, assim, do que poderia ser esse horror ao feminino, né? Aham. Esse horror no geral, né? Se você tiver perdido muito rumo, eu tenho duas perguntas. Eu também, se ela... Pode perguntar, Pode Gui. perguntar? Já que eu já Aham. atrapalhei, pode atrapalhar tudo. Tá, Não, manda aí, eu acho eu vou que perguntar e vou vai. passar para Isa, se mais alguém quiser. Boa. Eu tenho só um comentário também a fazer. Ficou bom o áudio da Morgana? Tá bom? Ficou. Tá. Então, Tá Que uma hora ótimo. ela estava falando, né, de tomar um cuidado para não ficar quase que uma visão essencialista do feminino, e acho que é uma preocupação minha também, quando eu estudo, né, o a não toda, o gozo feminino, a devastação, né, esse horror ao feminino, enfim, só quis compartilhar que também é uma preocupação minha ao falar sobre isso, né, para não soar, enfim, essencialista, né, ou determinista, ou, enfim, uma coisa meio toda mesmo, né, que acaba caindo numa totalidade, né, enfim. Era só Sim. isso mesmo que eu tava pensando. pergunta? Pode perguntar. É só falar assim? É. Tá. Não, agora sim, vai quebrar. Tudo bem, Graça? Me ouve bem? Sim, tá ótimo, Isa. Beleza. Bom, já que a gente já saiu um pouco, eu acho que vai um pouco no tom do que a Morgana falou. Quando você começou, estava narrando um pouco o teu histórico de pesquisa, e aí você, né, passando do mestrado para o doutorado, e aí você colocou, nesse tom de não tentar essencializar, né, você colocou a Medusa como uma metáfora, né? Aham. E aí eu fiquei pensando, já escutei, já tive a oportunidade de escutar a Grazi outras vezes, e me surgiu uma coisa que eu não tinha pensado ainda, né? Porque nas suas pesquisas você também coloca essa dimensão estética, né? Que apareceu agora quando você respondia o Gui sobre o texto, né? E eu fiquei pensando, no seminário 17, o Lacan fala que o mito, parafraseando bem mal, né? O mito surge mais ou menos no Freud, onde mais ou menos teria o real ali, né? Onde lacanianamente a gente veria o real. Então o mito surgiria para dar um contorno, dar uma conta ali, né? Então isso Sim. não só ele não cita a Medusa, tá falando ali naquele trechinho, naquele eixo ali que ele tá falando do Édipo, né? O Édipo como sonho de Freud, tá falando da mitologia, tá falando do pai, preparando para as fórmulas, né? Logo depois no 18 que ele vai colocar também, mas ele coloca o mito como ali para dar conta freudianamente de onde ele veria o real, digamos assim, né? Aham. Então, Lacan, agora de bate-pronto, não me lembro dele falar diretamente da Medusa, né? Então, veja que eu estou também fazendo um pouco um gap aí no que eu vou te perguntar. Uhum. Mas para o Freud, se a gente comprar um pouco dessa hipótese lacaniana, o mito ele surge de uma certa estratégia, né? Metodológica, inclusive, né? De tentar dar conta disso que a teoria freudiana, ou, né, que de alguma forma, seja na forma, seja no conteúdo, não dava conta, né? Então ali meio que o mito ele tem uma função de amarração ali, né, digamos assim. Se a gente Aham. começa a pensar na forma que você começa a trabalhar o mito,
né? Você começa a trabalhar principalmente, não a figura mito, né? Mas a figura Medusa, acho que desloca um pouco desse lugar da amarração de ter o real. Né? Não tem só essa função metodológica. E aí a gente pode começar a pensar metáfora, a gente pode começar a pensar heurística, a gente pode começar a pensar exemplo, e tudo isso sem essencializar, né? Então eu queria que você falasse um pouco disso, porque inclusive no seu trabalho você recorre a alguns trabalhos como o da Adriana Cavareiro, que trabalham o mito não nessa função que Freud coloca, né? Mas de outra forma. Então, acho que a gente poderia chamar de metáfora, mas sem nunca essencializar. Então, nunca colocar o horror como uma propriedade intrínseca do feminino, né? Mas sempre por essa... Mas também não é exatamente metafórica. Nesse caso, por onde viria, né? É estrutural, é imaginário. Então, não sei se eu me fiz entender, mas é um pouco entender esse complexo saindo do Freud, né? Então em Freud tem essa função de amarração, tem essa função mitológica, né, de amarrar, mas quando você puxa para a pesquisa, aí você já traz essa dimensão histórica, política, social, literária, estética também, aí a estética ganhou, em Freud já aparecia, mas não sei se essa dimensão estética nesse mito, né, você coloca, quando você vai falar do estranho familiar, você coloca como tem essa dimensão estética forte, quando ele vai falar do sublime. Mas como seria isso, né? Até isso me parece que abre toda essa dimensão estética da tua pesquisa, né? Que você pode falar das imagens, do horror, né? Dessa dimensão estética não só artística, mas também, né? Sensitiva, sensibilidade, né? Essa questão do corpo, que se a gente pensa no mito, na função do mito por Freud, não tinha tanto, né? Eu não sei se é uma pergunta muito... Ou se é uma pergunta, né? Mas é para você falar um pouquinho, assim, né? Como você sai do Freud, né? Então tá lá no Freud o mito, mas como é que você pega por aí? Sim, que estatuto. Pode ficar que eu tenho um aqui também. Ô Gra, quer responder aí antes do estatuto da Medusa e tal? Ou você prefere responder tudo de uma vez? Eu vou responder a Isa primeiro, Tá, eu porque também acho melhor. vou me perder. Tá, perfeito. Isa, mas você sabe que essa coisa da metáfora, eu mobilizei ela no mestrado e foi um problema dizer que era uma metáfora. Então, inclusive, a banca, naquele momento, falou assim: ó, talvez não seja uma metáfora, mas seja uma figuração. Isso na tentativa de talvez fazer esse deslocamento um pouco mais assim e de talvez pensar que, bom, né? O mito para o Freud, é, é, a função desse mito, ainda que a gente vá pensando, né? Tem algo ali que se localiza como uma articulação para sustentar a teoria, sustentar algumas questões que estavam sendo colocadas ali para ele em termos teóricos e clínicos, mas me chama muita atenção a presença dessas, não só das figuras mitológicas, mas a presença da literatura também, por exemplo. Talvez eu vou ir para um outro lugar, mas eu vou falando aqui, vou pensando e vou falando. Porque eu vou articulando muito do ponto de vista que é engraçado ter tanto mito, não engraçado, né? Mas é curioso a presença de tantos mitos assim da tragédia, o próprio Édipo, e que tem uma narrativa por trás dessas figuras e como, a partir de uma ideia de condensação, de deslocamento do próprio trabalho do sonho, do sintoma, vai me parecendo que, na verdade, tem algo da narrativa também que se apresenta, e se apresenta como uma forma de tapeação, vamos dizer assim, pensando que o sonho ele vai dizer algo do desejo para o Freud naquele momento, a presença dessas figuras parece dizer, na verdade, é também de uma forma de demonstrar que, por exemplo, o neurótico, o paciente neurótico, ele tinha questões a respeito daquele momento do seu desenvolvimento psicossexual, pensando freudianamente, e que naquela localização do seu
complexo de Édipo, ele tinha alguma questão é, edípica. Eu estou fazendo esse trabalho de falar freudianamente, mas eu acho um pouco problemático a gente manter essas posições das formas dessa forma que está assim. Então, como que eu vou sair, como que eu vou sair desse plano tão mitológico e como que eu continuo pensando a Medusa, né? Ainda que eu faça essa crítica. É a crítica no sentido de, bom, nem toda figuração feminina vai ser monstruosa. Nem toda impressão de horror ela ela está atribuída a esse processo, de dizer assim. Mas aí, como que eu vou pensando? O que que eu vou tentando articular? Que existe, em certa medida, né, um processo de construção fantasística no campo social mesmo, que vai dando significação a essas imagens, vai dando significação a esse feminino, em associação a esse terrível, a esse horror, assim, essas figuras que são do perigo, por exemplo. Mas para além de pensar que tem uma teia fantasística, onde, né, esse feminino vai sendo associado a isso, eu vou pensando bastante esse plano discursivo que realmente é uma coisa assim que eu não consigo muito avançar em termos conceituais para pensar, porque ao mesmo tempo que parece, né, uma mobilização muito imaginária, chama atenção a presença desse horror em outros momentos, assim, né? Então, por que que esse horror persiste? Eu acho que é uma questão, né? É uma questão que até hoje, ainda assim, né, após terminar essa pesquisa, ainda fico pensando muito. E nesse movimento também de não dizer que o horror é uma categoria fechada, ou, por exemplo, e pensando com a Helene Cixous, por exemplo, que é uma autora francesa que tem um texto que chama O Riso da Medusa. E pensando com ela que talvez tenha ali algumas categorias escritas por esses psicanalistas que podem ser muito diferentes a partir de uma outra nomeação, uma nomeação outra. Então, o Riso da Medusa é interessante porque ele vai fazendo ao mesmo tempo essa crítica a essa construção teórica do Freud, não só do Freud, mas é uma crítica a é, acho que essa sensação de que o que se escreve sobre as mulheres, a sexualidade feminina, sempre vai ser remetido ao enigma, ao que não se sabe, que talvez já tinham ali mulheres que estavam nomeando de outra forma, né? Por exemplo. Então, acho que é mais ou menos isso. Boa, Gra. Deixa eu aparecer aqui para eu fazer minha pergunta. Ai, pegou, ficou um pouquinho para trás. Nossa, acho tão fofinho. E eu aparecer também? Você quer? Ai, cortei o Caio. A gente vai revezando. Eu vou deixar. Para não pagar direito de imagem, é muito caro para você. Aí. Tá bom. Gra, eu queria ouvir algumas coisas de você. São duas perguntas, na verdade. E aí, bem do feeling da pesquisadora e da clínica, tá? A primeira coisa, eu queria remeter a esse estranhamento, né? Não sei se é familiar aí, mas que a gente tem muitas vezes lendo o texto do Freud, né? Aham. Enfim, pensar na diferença da construção de um texto e de uma análise. Mas esse momento que a gente lê o Freud e algo parece fora de lugar, né? A gente geralmente vai para um campo social,
falando de uma sociedade que mudou, que avançou, hoje disposta sobre uma nova estética, uma nova ética, né? Deixa eu só admitir a Cris. Pluralizou um pouco aí os nomes do pai, né? Esse tipo de coisa. Sim, isso. Então a gente fala desses avanços sociais, né? E daí que me parece que pode ser tanto, a gente poderia pensar de uma forma rápida, né? Tanto uma mudança social, que, por exemplo, uma relação entre os sexos, né? Entre o homem e a mulher na constituição da família se exauriu e hoje encontramos novos modelos com novos desafios e essa questão não faz mais sentido. Quanto a gente sair um pouco disso e pensar que esse conflito permanece e que ou a gente aumentou os mandatos superegóicos sociais, ou seja, a gente criou ainda mais proibições e por isso que esse tema não é falado desse jeito e a gente tem um estranhamento, ou por outro lado que a nossa sociedade conseguiu elaborar aquilo de outra forma, né? Então, a partir do momento em que a gente elabora, esse horror enquanto algo recalcado ou uma formação reativa pode aparecer de outra forma, né? Então, eu queria te ouvir um pouco fazendo esse prólogo da pergunta aí, o que, para você, né, esse estranhamento e esse efeito de ler o texto freudiano de 100 anos à frente de Freud, o que você acha que estava em jogo para a gente ter esse incômodo hoje? O que você acha que mudou? Aí, na sua opinião mesmo, de pesquisadora, de quem leu outros textos de Freud, de quem leu vários textos sobre a temática, né, não necessariamente filiada à psicanálise. Você falou desse passado dos estudos de gênero e feminismo, passado presente, né, mas só remetendo aí a sua fala. Queria que você justificasse um pouco isso. E a minha segunda pergunta, você trouxe essa dimensão dinâmica, né, do retorno do recalcado, né? Eu queria saber o que para a GRA clínica mudou essa discussão do feminino. Porque, para além de ouvir a mulher ou histórias de violência, que aí seriam os dois lugares mais batidos que a gente poderia trazer, não que você não possa falar deles, mas eu queria te ouvir assim, de uma forma geral, o que você sente que mudou no seu olhar, tá? Tá, Você responde a minha, daí se alguém tiver outra, a gente... Pode ser? tá. É, eu penso algumas coisas, elas também não precisam excluir umas às outras. Mas tem algo que tem me chamado muita atenção, que é o quanto ainda hoje esse estranhamento com os textos freudianos, e eu disse ainda hoje, porque também é uma crítica a esses textos, já tem ali os seus mais de 50 anos que a gente tem textos criticando essa teoria sobre a sexualidade feminina, sobre feminilidade, por exemplo. Mas esse estranhamento que a gente sente, ele vai me dizendo, né, ao mesmo tempo em que tem algo ali que a gente talvez possa mobilizar, que vai no sentido de que, bom, a sexualidade, ela causa uma questão a todos nós, né? O nosso corpo, a nossa relação com a sexualidade, com o sexual, ela pode vir a ser uma questão. Isso independente do gênero, independente, né, do corpo, tem algo que impacta, né, o sujeito, que diz bom, né, desse sexual. Ao mesmo tempo, me parece, né, que o Freud ele vai fazendo uma descrição de algumas sintomatologias que estava aparecendo para ele naquele momento. E de como talvez a gente possa pensar e fazendo assim uma transposição desse feminino como o que está remetido ao não masculino, né? Remetido à alteridade. É possível fazer essa leitura. Então,
tudo aquilo que vai ser diferente desse campo do universal masculino, ele vai ser lido a partir de uma ótica da diferença, mas que essa diferença, tudo ali que é lido como diferente, a gente pode pensar talvez até problematizar esse campo do universal masculino e pensando talvez algo mais do campo narcísico, tudo que fuja desse narcísico pode vir a ser lido então como outro e um outro a ser repelido porque vai furar a noção de completude. Então, talvez tenha algo que nos diga nesses textos, né, de que o feminino, a feminilidade, enquanto representante desse outro, ele causa esse estranhamento, né? Eu acho que a gente, em alguma medida, por mais difícil de digerir que possa ser, uma leitura mais crítica, por exemplo, tem algo ali que no campo da clínica talvez seja importante da gente manter na escuta, né? O quanto que esse outro ele vai ser rechaçado, vai ser alvo de hostilidade, de agressividade, e aí talvez estaria a pertinência, acho que pertinência não é uma boa palavra, mas por falta de outra, vou mobilizar ela aqui. Mas também, Gui, quando eu estava te escutando, eu fiquei pensando assim: tem algo que me chama muita atenção nos meus estudos recentes, que é assim, né? A gente não precisa jogar essas descrições, essa análise freudiana totalmente no lixo. Mas chama muita atenção que na época dele já tinha contraposições sobre como seria essa relação do feminino com a sexualidade feminina, de como seria aquilo que estão chamando de sexualidade feminina. Então já tinham, principalmente analistas, escrevendo contraposições aos textos que a gente tem hoje. Mas nos chega com muito mais facilidade essas teorias freudianas do que outras teorias que estavam acontecendo ali já no momento de Freud. Então eu fiquei pensando muito nisso também, né? Como muitas vezes tem algumas questões institucionais que a gente, por conta da história, né? São muitos anos, a gente dificilmente tem notícias. Mas eu fico muito pensando na multiplicidade dessas teorias e nessa multiplicidade como algo que vai acrescentar a nossa escuta, assim como muitas vezes a gente, diante de uma questão, vai buscar artigos que nos digam, sei lá, né, diferentes perspectivas sobre aquela questão, por exemplo. Então, eu vou pensando muito sobre essa multiplicidade, embora me chame muita atenção também esse estranhamento, o quanto esse estranhamento é constante diante desses textos, é porque me parece que ainda falta muito a ser dito sobre isso, sobre esses incômodos, né? Parece que em diferentes espaços que eu já circulei, sempre que a gente entra na questão sobre gênero, sobre sexualidade, gera muito debate, né? Gera muito. E isso é muito curioso mesmo, assim, em diferentes espaços, seja na academia, seja instituições, espaços em que pessoas com diferentes percursos estão ali presentes, é muito debate. Então, eu fico pensando nesse não dito também. Aí tem um segundo momento a sua pergunta, Gui, mas você pode me recordar qual que era? O que Calma aí. mudou? O que mudou Ah, na minha clínica? é, Algo assim, né? é. Mas, e deixa eu aproveitar, esse debate é a guerra dos sexos ou é a guerra do inconsciente contra o consciente, inconsciente com o consciente? Gui, eu acho que é a guerra entre o dogmático e o não dogmático. Então, para mim é isso. Como muitas vezes é difícil a gente
É, não ficar o tempo todo só, por exemplo, vou falar o que eu tenho mais proximidade, né? Usando sempre o Freud, se apoiando sempre no nome do Freud para falar, por exemplo, algumas questões. Mas como também é muito difícil para alguns psicanalistas pensarem para além do Freud, por exemplo, pensarem o dispositivo técnico mesmo, né? Sair não só do Freud, mas sair de um certo formato na escuta mesmo. Por mais esquisito que isso possa ser, a gente já supondo que a psicanálise é algo a posteriori, né? A técnica, ela vem, a teoria vem depois. Mas me parece que para algumas pessoas é muito difícil conseguir circular em outras possibilidades técnicas. Para mim, eu acho que é isso, na minha opinião. Sim. O horror à falta de técnica aí, né? O É, horror à falta do protocolo. é. E aí, gente? O Luca, eu tô num processo aqui, pessoal, com o Luca, de fazer ele falar. Ele odeia esse momento, Eu adoro escutar. mas Estou escutando com o maior prazer. faz umas considerações aí pra já. Elogia ela, Ele então. odeia. Fala Um, pra pra- gente um mais. prazer te ouvir, Gra. Um prazer. Obrigada, Luca. Morgana? Não sei, eu tô com o microfonezinho. Ah, boa! Vai. Você Eu falou não a hora que eu sei. saí, eu perdi esse momento ou não? Ela falou que é uma preocupação dela, até porque Ah, as palavras, né, tem um problema com as palavras, né, a escolha das palavras mulher, homem, sim. fálico, não fálico, né, Então, que é um sim. convite para essencialização, né, Uhum. principalmente para quem está desavisado. E por isso um pouco eu fiz minha pergunta, né, porque, enfim, o Freud e o machismo da época dele enfim, é uma coisa que há muito tempo a gente está advertido, por mais que tenha os que não botam fé nisso, né? É, mas me parece que diferentes textos e diferentes conceitos permitem a gente pensar elaborações que não necessariamente passam pelo mesmo caminho, né? Por isso que eu perguntei esse estranhamento do horror ao feminino, né? Porque se toca aí a questão da diferença sexual, toca também uma questão que é um pouco intocável, né? Intocada pra gente, né? Por isso que eu fico perguntando no que é possível avançar nisso. Que passo Nossa, hoje eu não consegui falar essa palavra, eu não vou conseguir de novo. Fala. Civilizacional é possível. Uhum. Foi um pouco por causa disso minha pergunta. Eu só tava aqui pensando que esse campo sexual, ele não cessa de não se inscrever, né? Esse é o ponto, né? Acho que é um pouco do que ela estava falando, assim, que sempre traz, sim, muito debate, sempre muita discussão, não existe verdade absoluta, enfim. Por isso que eu gosto bastante do que o Lacan vai trazendo de posições de gozo mesmo, de modos de gozo, né? Enfim, gozo feminino, gozo masculino e etc. E o discurso mesmo da coisa. Eu acho que já sai um pouco aí a essência, né? São posições discursivas, modos de gozo, né? Dá para circular, inclusive, né? Entre as posições, né? Não é tão binarista assim. Eu acho que dá para caminhar por aí para tentar, assim, essencializar um pouco menos, né? Porque é difícil mesmo falar sobre esse assunto. Sim, Não existe verdade absoluta, né? sim. Eu achei muito curioso essa parte que você traz do Ferenc, porque eu não sabia que tinha essa menção à Medusa e ao sonho dos neuróticos, né? Eu não sei se você chegou a ver isso com calma, porque eu não sei a clínica de vocês, assim, na minha nunca apareceu nenhum sonho com Medusa, assim. Eu não sei se ele diz diretamente sobre a imagem e tal, fiquei curioso para ouvir um pouquinho disso também. E eu fico pensando muito se tem alguma mudança geracional no que a gente sonha. Porque Uhum. é curioso, eu nunca, né, nunca Eu sonhei acho com que nenhuma medusa, embora é. estude sobre ela. Mas, não é uma coisa que vai além ainda. Na verdade, o comentário do Ferenc veio primeiro.
O Freud, naquela mania dele de sempre falar em cima dos, né, dos seus pupilos, ele vai fazer, vai complementar o comentário do Ferenczi. Então ele dá um complemento ali. Ferenczi diz isso, mas eu digo além, vai falando um pouco mais. E não é qualquer recorte dessa medusa, é a cabeça decapitada. Então é uma coisa além, não é a monstruosidade na sua completude, é só a cabeça decapitada. E ele, bom, tem uns textos muito curiosos que vão falar sobre símbolo, sintoma, figuração de sintoma. E o Freud vai arriscar, assim, bom, no livro sobre o sonho também, né? Ele vai dizer de que a cabeça, quando ela aparece no sonho, ela remete à castração, temor da castração. Então tem mais ainda esse elemento. É particularmente a cabeça decapitada, por exemplo. Mas eu acho que a gente está num momento assim tão singular da nossa sociedade que tudo que eu imaginava anos atrás que poderiam ser saídas possíveis, acho que elas já não funcionam. Porque, por exemplo, né, a psicanálise já vai dando notícias pra gente que a gente, por exemplo, é, não é a racionalidade, por exemplo, que vai ocasionar uma mudança, né? Pelo contrário, né, a psicanálise já vai dizer que tem algo que o sujeito faz que nem ele sabe aquilo que ele está fazendo, né? Então, por exemplo, eu poderia dizer, bom, a gente pode pensar novas formas de nomear esse feminino, novas formas de nomear esse masculino, pensar outras posições possíveis, talvez ali pensar, por exemplo, que um trabalho clínico seria de questionar essas fantasias, né? Questionar essa identificação com, não sei, né? Com essa. Mas eu, sinceramente, hoje eu me vejo assim num grande desafio do que é que a gente pode fazer para sair disso, porque bom, eu tenho 35 hoje. Então, quando eu tinha ali os meus 20 e poucos, eu pensava assim, nossa, como a gente está avançando em termos de direitos, enfim, direitos humanos, bom. E como que é interessante a gente ver tantas mulheres hoje, temos ali exemplos de mulheres ocupando diferentes espaços. A gente também tem exemplos de masculinidades que não são aquelas, né, do agressivo, né, do hostil, aquele, né, masculino que vai se manter nessa posição através da dominância das mulheres, né? Mas hoje esse discurso conservador tem me assustado, assim, né? Um discurso que está nos jovens, né? Está nos adolescentes. Então, esse retorno a esse discurso conservador, bom, me faz pensar, bom, nada é linear, a gente, né, tem passos atrás para passos à frente. Então, eu sinceramente não tenho nenhuma saída para propor nesse momento, embora eu, né, tenha ali uma posição de evocar uma certa ética, mas ainda assim é mais o campo de ter no horizonte essa ética, do que de fato acreditar que mobilizar a racionalidade vá fazer alguma diferença. Não, o campo da razão, né, de trazer ali à luz que tem certas ações que contribuem para a manutenção de situações violentas, por exemplo, de ter uma hostilidade ao semelhante, que talvez se a gente dizer assim, olha, existem outras saídas, né? De fato, essa outra saída vai ser escolhida, por exemplo, né? Então, eu realmente não sei. E essa pergunta sua foi bem complexa.
Sim, sim. É... Quer falar alguma coisa? Eu. Mas um quê pessimista, né, Gra? Um quê pessimista, né? Queria ver se alguém tem mais alguma coisa para perguntar, que eu ia Meu Deus. te agradecer aqui. Uhum. Pode agradecer, pessoal. Tá? É, Então, Gra, eu queria te agradecer pela disponibilidade de vir, disponibilidade não concluída, né? Mas a Tô no meio do disponibilidade caminho. acabou dando mais trabalho, né, que vir. Mas agradecer o convite que você topou prontamente, né? Já te ouvi falando algumas vezes sobre a sua pesquisa, né? Mas eu insisti contigo para falar de uma forma bem aberta, né? Que não seja só para iniciados da psicanálise, assim, né? E gostei muito de te ouvir desse lugar, ouvir da Gra pesquisadora, o que que ela tem achado, o que que ela não tem achado. Acho que Eu que foi, agradeço. imagina. Eu gostei bastante também, achei bem legal. Tem alguma produção escrita, tipo, publicada para eu ler ou sobre o seu estudo? Só o texto Um da artigo? tese e só o texto da tese, Morgana. Ah, tá ótimo. Tá ótimo. Só Então, as páginas, só o texto da tese. adoro. Tá bom. É, Adoro se puder mandar pro Gui ou pra mim. mandar lá no Mando, grupo. Boa, Se puder mandar. boa, mando sim. boa. Mas eu acho que ficou bem claro no geral, né? O tema. Enfim, a gente nunca consegue escutar de onde a gente não tá, né? Mas fazendo um esforço aqui, pareceu bem claro e cristalino aí seu percurso. Gostei muito que você se demorou um pouco mais no mestrado, que tem coisas bem interessantes aí sobre o que te convocou, né? Porque me interessa muito o pesquisador, Ah, né? O texto freudiano, lacaniano tá lá, mas tem sempre a nossa ótica, né? E me interessa muito o que sim, desperta a gente para essa pequena obsessão que vai ser a pesquisa ali, né, durante esses anos. Então sim. foi muito interessante e ilustrativo do tipo de questionamento que está dentro da psicanálise e ver algumas coisas no texto freudiano e tá na prática clínica pode despertar para a gente a partir de um cuidado com esse outro lugar, né? Esse lugar que está respondendo a uma Uhum. lógica que é contra-hegemônica, né? A esse mundo que quer, enfim, dizer que só tem um jeito de fazer as coisas e que esse jeito é um jeito que a gente pode Aham. mensurar para saber quem tem mais e quem tem menos, para a gente distribuir para quem tem mais ainda mais e para quem tem menos ainda menos, né? Então, tem um lado ético que é muito bonito da sua pesquisa, né? Não só esse lado teórico, né? Que é como a gente pode Aham. acomodar outras lógicas, né? E, enfim, isso é se a Sim. gente pensar a psicanálise e a saúde, se a gente pensar a filosofia e a universidade, a gente está super dentro, por mais que a gente responda a uma lógica toda, né? Tá afiliado a um lugar não quer dizer que você não está respondendo a uma lógica toda, né? Mas como a gente está numa posição mesmo de reivindicar, né, outras formas de acomodação. Então, foi muito legal te ouvir. Aham. E acho que é isso, né? Acho que é isso. Palminhas silenciosas para você. Obrigada, obrigada, Gui. Obrigada, Luca. Valeu aí pela companhia também nessas questões. Boa, imagina. E acho que eu vou terminar a filmagem, mas vamos tirar uma foto? A gente vai tirar uma foto com você no meio. Pode ser? Pode ser. Como se você tivesse presencial. Tá bom. Ela faz todo mundo na frente como se estivesse escondendo o corpo. A gente. Só a cabeça. Só a cabeça da medusa, né? Segurando. Meu Deus do céu. Tá. A gente vai. Como que a gente faz, será? Agora a gente vai ter que pensar. Porque geralmente a gente usa o tripé. Deixa eu parar a gravação. Pegar a televisão, Deixa eu parar a gravação. Tipo, ela pra cima. literalmente pegar.